Olá, meus queridos alunos. Vamos lá, aqui, professor Inácio de Aquino, para a gente retomar a nossa aula de tutela provisória. Na aula inicial, nós falamos das disposições gerais. Agora, eu vou analisar com vocês a tutela antecipada antecedente, depois tutela cautelar antecedente e, por último, a tutela de evidência. Beleza? Nós já vimos que tutela provisória subdivide-se inicialmente em tutela de urgência e de evidência. Falei ainda para vocês que a tutela de urgência é subdividida, por sua vez, em tutela cautelar e antecipada. E ambas podem ser concedidas em caráter antecedente, ou seja, antes do ajuizamento do pedido principal, ou em caráter incidental, no curso do pedido ou da ação principal. Beleza? Agora, a grande novidade trazida pelo CPC de 2015 foi exatamente a tutela antecipada antecedente, né? Antes, no Código Revogado, não se tinha isso. E aí havia uma dificuldade, porque os magistrados postergavam muito e deixavam, eventualmente, para analisar somente na sentença final o pedido de tutela antecipada, o que era absurdo. Com tutela antecipada antecedente, você força o magistrado a julgar o seu pedido de tutela antecipada. Por isso que o Código é expresso em afirmar que o cabimento da tutela antecipada é quando a urgência é contemporânea à propositura da ação, da demanda. O que é que significa isso? Significa que há uma urgência urgentíssima. Você não pode esperar. Então surgiu um fato grave que você, então, necessita de uma tutela jurisdicional em caráter urgente para fazer frente a esse fato grave, tá? Essa é a tutela antecipada antecedente. Em linha de adequação com o CPC, vamos colocar aqui no seu caderno como é o tratamento inicial. Vem aqui comigo, por favor. Está aí, ó, nosso slide. Tutela antecipada requerida em caráter antecedente. E aí eu vou colocar para vocês, em linhas introdutórias, o seguinte: nos casos em que a urgência for contemporânea, que é isso? Quando já houver urgência, quando você vai ajuizar a ação. Então, quando a urgência for contemporânea, deixa eu apagar isso aqui. Quando a urgência for contemporânea à propositura da demanda, propositura da demanda, a petição inicial pode limitar-se ao pedido de tutela antecipada. Então, você vai pedir a tutela, a concessão da tutela antecipada, e a indicação da tutela final. Tutela final. E isso aqui, essa indicação da tutela final, tem uma razão de ser, obviamente. Veja, uma das grandes questões perguntadas em prova de concurso é a identificação pela diferença, né, entre a tutela cautelar e a tutela antecipada. Veja, o examinador ele vai colocar características no enunciado para você dizer, para você responder se se trata de uma tutela cautelar, de uma tutela antecipada ou mesmo de uma tutela de evidência. Se a questão está dizendo que a tutela é urgente, existe urgência, você já descarta a tutela de evidência.
A tutela, então, pode ser cautelar e antecipada, ou antecipada. Se você está na dúvida de qual tutela é a correta, olhe para o pedido de urgência e para o pedido de tutela final. Se eles forem diferentes, o primeiro pedido, o de urgência, é cautelar. Agora, se eles forem iguais, o primeiro pedido de urgência é, obviamente, de tutela antecipada. Por quê? Porque na cautelar você visa proteger a eficácia de um provimento jurisdicional a ser tomado em uma ação cognitiva ou executiva. Então, eu estou ajuizando aqui a minha ação de execução, o que eu quero é a satisfação do meu crédito, da minha dívida, né? Agora, veja que aqui eu, para proteger a eficácia da execução, eu vou pleitear o arresto. Então, pedidos diferentes. Pedido de urgência, arresto. Pedido de tutela final, a satisfação do meu crédito. Então, aquele primeiro pedido é cautelar. Agora, se eu estou necessitando de uma cirurgia urgente, o meu pedido de urgência é a cirurgia. O pedido de tutela final também é a cirurgia. Os pedidos são iguais. Então, esse primeiro pedido tem natureza antecipada. Daí porque na petição aqui, ó, você tem que indicar a tutela final para o juiz verificar que você realmente está pleiteando uma tutela antecipada, beleza? Vem aqui comigo e entendendo isso, você vai ter, obviamente, o ônus de instruir, de colocar na sua petição inicial a exposição da controvérsia com a exposição da controvérsia. Quando você for estudar pelo código, você vai ver que ele fala de exposição da lide, mas na verdade o que ele quer dizer é a exposição do conflito de interesse, ou seja, da controvérsia verificada entre as partes, do direito que se busca realizar, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Risco ao resultado útil do processo. Resultado útil do processo. Ora, você vai ter então que expor a controvérsia, tá, para o juiz, vai ter que fazer referência ao teu direito, você vai ter que, obviamente, fazer menção ao direito, para quê? Para que aquela condição de concessão da tutela de urgência possa ser percebida pelo juiz. Lembre-se, a tutela de urgência, seja ela antecipada ou cautelar, só pode ser concedida havendo probabilidade do direito. Por isso que você vai ter que expor qual é o seu direito ali para o juiz saber se ele é provável de ocorrer ou não. E, por último, o perigo in mora, que é o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Beleza? Ótimo. Então tá aí os requisitos da sua petição inicial. Ora, uma vez pleiteada, pessoal, a tutela antecipada, então a nossa tutela, vamos lá, a nossa tutela antecipada antecedente, tutela antecipada antecedente, pode ou não ser concedida. São, portanto, duas hipóteses. Vamos analisá-las nesse esquema aqui. Então, veja, a tutela antecipada, ela pode ser concedida. Pode ser concedida. Ou pode ser denegada, né? Ou seja, pode não ser concedida. Pode
não ser concedida. Você vai ver que o regime jurídico é diferente para cada uma das situações, tá? Existe um procedimento diferenciado. Então, se ela for concedida, vamos lá, o autor poderá, ou, para ser mais preciso, deverá aditar, a petição inicial com a complementação de sua argumentação. Claro, porque antes ele só fez a argumentação da concessão da tutela antecipada. Agora ele vai argumentar explicando os motivos pelos quais ele deve obter o pedido de tutela final, a argumentação. Eventualmente, a juntada de novos documentos. A juntada de novos documentos. E a confirmação do pedido de tutela final. Em 15 dias, note o prazo para você emendar a inicial em caso de concessão da tutela antecipada é de 15 dias, no mínimo, ou outro prazo maior, que o juiz conceder, Cuidado aqui, pessoal. Isso é extremamente importante. Vem aqui comigo. Veja, como eu já disse para você, nem a tutela antecipada, nem a tutela cautelar, ela existe por si só, né? Veja que ela faz referência a uma tutela final. Por esta razão é que você tem o dever de formular o pedido de tutela final, beleza? Você não pode ficar de eterno com uma tutela provisória produzindo efeitos. Então, isso é para atender o caráter de urgência, a concessão de tutela provisória, principalmente antecedente. Agora, você vai ter, então, que formular o pedido de tutela final. Daí a exigência do código nesse sentido, beleza? Então, vem aqui comigo, tá aí na lousa, e aí vem a pergunta: e se não houver o aditamento, né? E se não houver o aditamento da petição inicial? Cuidado, pessoal. Eu vou colocar aqui uma observação, inclusive com cor diferente aqui, ó. Observação, tá? Não havendo aditamento, não havendo aditamento da petição inicial, o processo será extinto. Será extinto sem resolução do mérito. Claro, sem, tá? Essa barrada aqui é sem resolução do mérito. Sem resolução do mérito. Óbvio, né? Cuidado ainda que esse aditamento aqui, pessoal, esse aditamento ocorre
nos mesmos autos, ocorre nos mesmos autos e sem incidência de novas custas. Isso aqui já é velho conhecido nosso. Por quê? Porque nós vimos, né? Deixa eu ver se eu fico aqui menor. Pronto, você consegue visualizar também. Veja, nós vimos na aula passada que você só paga custas no Poder Judiciário uma única vez. E é quando você movimenta a máquina do Poder Judiciário em primeiro lugar. Lembre-se que aqui você já pagou custas quando formulou o pedido de tutela antecipada antecedente. Obviamente, formulando o pedido de tutela final no aditamento da petição inicial, você não vai, obviamente, pagar mais um valor de custas, tá? Então, esse aditamento ocorre independentemente de pagamento de custas. Vem aqui para a gente ir complementando, voltando aqui para vocês, está aí o nosso quadro, né? Deixa eu sair agora da frente. E tem dois pontos aqui. O primeiro é a gente saber o procedimento quando a tutela antecipada antecedente não for concedida. Então, a tutela antecipada antecedente pode não ser concedida e, nesse caso, perceba, o juiz determinará, o juiz determinará a emenda da petição inicial. Então, a inicial vai ser emendada se o autor ainda tiver interesse na formulação do pedido de tutela final, em até 5 dias. Em até 5 dias. Sob pena de indeferimento, né? De indeferimento da petição inicial, indeferimento, e extinção do processo sem resolução do mérito. Do processo sem resolução do mérito. Eu quero que você observe aqui a diferença em relação aos prazos, tá? Observe que é uma diferença importante que é explorada em concurso. Se a tutela antecipada for concedida, a emenda deve ser feita no prazo de 15 dias ou outro maior que o juiz conceder. Já se não for concedida, emenda no prazo de 5 dias. Não esqueça disso. E, obviamente, que no pedido de tutela antecipada antecedente vai ter custas, lembra? Então, e para calcular as custas tem que ser dado um valor da causa. Então, o autor terá que indicar, o valor da causa. O valor da causa, que deverá levar em consideração o pedido de tutela final. O pedido de tutela final. O pedido de tutela final. Ótimo. Então, quando você for formular o pedido de tutela antecipada, o valor da causa já deve englobar também o valor de tutela final. Beleza? Tá aí o nosso esquema. Para a gente terminar, voltar aqui, ó, para a gente terminar, eu tenho o procedimento, né? Então, perceba você
que, nesse caso, havendo o aditamento, concedida ou não a tutela antecipada, concedida ou não a tutela antecipada, mas havendo o aditamento, né, pelo autor, havendo aditamento da inicial, formulando o pedido de tutela final, então observe você o seguinte, que o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação, para a audiência preliminar, né? Audiência de conciliação barra mediação, e não havendo autocomposição, o prazo para contestação tem início na data da audiência. Tem início na data da audiência, né? Aqui, nada de novo na data da audiência. Ou seja, segue-se o rito do procedimento comum, meu povo. Segue-se o rito do procedimento comum, beleza? Agora, para a gente terminar a tutela antecipada antecedente, nós vamos agora abordar o ponto mais importante, que é a estabilização da tutela antecipada, beleza? Essa aí é uma grande novidade trazida pelo CPC de 2015. Despenca em prova, preste atenção. Então, vem aqui comigo, eu vou colocar para você o seguinte aqui, o nosso ponto, né? Estabilização dos efeitos da tutela antecipada. Observem, pessoal, que a tutela antecipada, torna-se estável, a depender da atitude da parte adversa. Então, você está vendo aqui comigo que a tutela antecipada, ela pode se estabilizar e vai depender de quê? Da omissão da parte adversa. Ela torna-se estável se a parte contrária, né, o demandado, ele não recorrer, ele não interpuser o recurso adequado, que é o agravo do instrumento, beleza? E aí, veja, a tutela antecipada,
uma vez estabilizada, ela só pode ser revista, reformada ou invalidada por uma ação judicial, chamada ação revisional de tutela antecipada, a ser ajuizada dentro do prazo decadencial de 2 anos. Vamos colocar isso em detalhes no seu caderno. Vem aqui comigo. Então, a tutela antecipada torna-se estável se da decisão que a conceder, não for interposto recurso. Não for interposto recurso. Então, o grande efeito aqui é a estabilização da tutela antecipada, tá? A tutela antecipada, ela se torna estável se não for interposto o recurso. E o processo será extinto. Observe que aqui nós estamos falando da tutela antecipada antecedente, né? Então, o processo será extinto. O processo, uma vez estável, o processo será extinto. E aí vem o ponto muito importante para as tuas provas. Veja, a tutela antecipada estabilizada, a tutela antecipada estabilizada só pode ser revista, reformada ou invalidada deixa eu trocar aqui a cor da nossa caneta, tá? Por meio de uma ação chamada pela doutrina e jurisprudência de ação revisional de tutela antecipada. A ser ajuizada em até 2 anos. Presta atenção aqui, pessoal, que é muito comum o examinador dizer que o cabimento para a revisão da tutela antecipada estabilizada é de ação rescisória, e não é. Por quê? Porque só cabe ação rescisória de adesão trânsita em julgada. E a adesão aqui não transitou em julgada, é uma adesão que se estabilizou, tá? Então não cabe ação rescisória, apesar do prazo decadencial ser o mesmo, prazo decadencial de 2 anos, a natureza jurídica da ação é diferente. Essa ação aqui é chamada pela doutrina e jurisprudência, no silêncio do Código, de ação revisional de tutela antecipada. Não esqueça disso, beleza? Volte aqui comigo, porque eu tenho para vocês, deixa eu colocar aqui, 2 observações finais, tá? Primeiro, em relação a este prazo aqui, porque esse prazo aqui, ele é contado da ciência da decisão que extinguiu o processo. Então, eu vou colocar aqui para vocês o seguinte, ó.
A gente já viu que o processo será extinto, tá? E da ciência dessa decisão, da ciência da decisão de extinção, da decisão de extinção, nós teremos o início do prazo. Extinção tem-se o início do prazo, tá? Desse prazo de cabimento da ação revisional, que é de 2 anos. Tranquilo? E aí, pessoal, cuidado aqui, porque, como a gente viu, o processo vai ser extinto com a estabilização da tutela antecipada e os autos serão arquivados. E pode acontecer de haver interesse posteriormente do ajuizamento dessa ação revisional. Pois bem, quaisquer das partes poderá requerer, nesse caso, o desarquivamento do processo para poder se valer de argumentos, de documentos, de provas que foram produzidas naquele processo para instruir a sua ação revisional, tá? Isso está textualmente previsto na lei, vale a pena, por fim, você lembrar. Com isso, terminamos a análise da tutela antecipada antecedente. Na próxima aula, a gente vai vir com a tutela cautelar antecedente. Beleza? Forte abraço, fiquem todos com Deus e vamos juntos até posse.